Paz e graça, povo de Deus, quero cumprimentar a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus, amados queridos irmãos. Antemão, eu quero trazer para os amados queridos irmãos uma palavra, do nosso apóstolo Paulo, o homem que escreveu muitas cartas, um homem que tinha uma conduta com Deus, e um dos que não esteve com os discípulos e nem andou com os discípulos, mas Deus, Jesus lhe mostrou muitas coisas. Como diz a palavra, ele foi levado ao céu e lá ele viu coisas inefáveis que não é lícito o homem ver. Então ele já tinha uma grande chamada por Deus. Então, amados queridos irmãos, peço que os amados queridos irmãos abram vossas Bíblias no livro de 1 a Coríntios, 1 a Coríntios, o capítulo de número 7, do verso 1, nós vamos ver Paulo nessa carta, dando aqui uma orientação ao casamento, respostas e perguntas acerca do casamento. Por que eu me referi a trazer uma palavra sobre o casamento? Porque nós estamos vivendo, irmão, uma grande área hoje, nesses últimos dias, de ataque sobre o casamento. Se nós formos ver, irmãos, tudo que se une, tudo que se liga, a perseguição, ali batalhas para que os separe, para que os deixe, Mas se você for observar desde Gênesis, o propósito de Deus sempre foi unir, sempre foi aproximar, sempre foi deixar junto, sobre a sua criação. Glórias a Deus. Como você pode falar isso, Wesley? Se nós formos ver que Deus não gostou nem que Adão vivesse só. Acho bem Adão solitário, Não é bom que o homem viva só. Irei eu fazer uma disjuntora, uma companheira, uma conselheira. Por isso, amados queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos pela essa manhã, glórias a Deus, dia 1º de abril, que quando Deus colocar algo do seu lado, que colocar um varão, uma varoa, que significa homem e mulher, ele coloca para várias maneiras, irmãos, Qual? Para que seja teu companheiro, tua companheira, tua disjuntora, em outro texto vai dizendo a tua auxiliadora, a tua cônjuge, o teu cônjuge. Então, irmãos, sempre, para que os dois vivam em felicidades, e abundância. Então Deus coloca para unir, irmão, para alegria, Tudo que Deus une, o diabo não tem poder de separar. Então iremos ler o texto. Capítulo 7, verso 1, ele vai dizendo: ora, quantas as coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, não sou eu, irmãos, Mas ele vai dizendo assim, mas por causa da prostituição. Então o nosso apóstolo Paulo, ele já sabia que haveria prostituição, que haveria ali aquele pecado carnal, Mas ele diz assim, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria, cada um tem a sua própria mulher. Então, irmão, é lícito que cada homem se relacione com só sua mulher dentro do casamento, nos requisitos bíblicos, que é a vontade de Deus. Quando o homem quebra esta aliança e passa a ter outra mulher, todos nós sabemos que isso vira um ato de quê? De prostituição, de prostígio. E ele quebrou a aliança ali com Deus, com a companheira, com a disjuntora. Então ele está em pecado para com Deus, Então ele vai dizendo, apóstolo Paulo, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. Aí vai dizendo, o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. No verso 4 nós vamos dizendo assim, a mulher ela não tem poder
Poder significa domínio, né? Também. Ela não tem poder, ela não tem domínio sobre o seu corpo. Aleluia. Mas tendo o marido também, ó. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, né? Glórias a Deus poderoso. Aí vai dizendo, mas tendo a mulher, verso 5, não vos desfruteis um ao outro, senão por consentimento. Que está dizendo, não se junte, não se relacione um com o outro, se não tiver o consentimento. Se não tiver o quê? Se não tiver uma concordância, né? Porque se houver ambas partes, sem o consentimento, sem a concordância, estamos em pecado, igreja, né? Que devemos estar com alguém ou se juntar com alguém por amor, né? Por consentimento, por decisão, por confissão, né? Não por força nem por violência, igreja. Glórias a Deus, né? Aí vai dizendo no verso adiante, glórias a Deus poderoso, aleluia. Aí vai dizendo assim, ó, no verso 5, não desfruteis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Tá dizendo, ó, junto por algum tempo, que é no relacionamento, para vos aplicar-se o que? A oração. Sabe por que irmãos, que muitas das vezes há uma ligação entre o nosso relacionamento, entre o nosso ato prazeroso. Para Deus é prazeroso, irmãos, né? Alegrar os olhos de Deus, o ato do nosso relacionamento, né? Relacionamento entre o homem e a mulher, né? Mas muitas das vezes nós não fazemos o que o texto nos pede, o que o texto nos orienta, o que é, ó, antes de eu se ajuntar com a minha esposa, de eu manter o ato sexual, que é prazeroso, alegrar os olhos de Deus, que estamos dentro do requisito, nos casamos, né, estamos em comunhão com Deus, mas nós não fazemos, irmãos, o que o texto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, oração primeiro, antes de entrar neste ato, que é prazeroso e alegrar aos olhos de Deus. Mas por que a oração? Para que o diabo, irmão, ele não venha interferir, que até neste ato o diabo quer interferir. Glórias a Deus poderoso, ó. Vai dizendo assim, ó, quando algum tempo para vos aplicar-se, aí vai dizendo assim, a oração, depois ajuntai-vos, que manter o ato, né, prazeroso. Aí vai dizendo assim, ó, depois ajuntai-vos a outra vez. Vai dizendo assim, ó, para que Satanás não vos tente pelas vossa incontinência. É forte, irmão. Digo, verso 6, digo, porém, isso, como que por permissão e não por mandamento. Ô glória! Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas ele vai dizendo assim, ó, mas cada um tem de Deus seu próprio dom, ó, de maneira ou de outra. No verso 8, igreja, ele vai dizendo, digo, porém, aos solteiros, né? Irmãos, essa palavra vai para você que está solteiro, glória, que quer ter um relacionamento só com Deus, para os solteiros, igreja, glória, os solteiros cristãos. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom que se ficasse como eu, que se resguardando, né, só para Deus. Aleluia. Tendo ali uma comunhão só para Deus. Ele vai dizendo no 9. Mas se não pode, conter-se, porque tem irmãos, irmão, que não se contém um minuto sem namorar, sem beijar, sem ficar perto, sem abraçar. Meu irmão, é forte o mistério, né? Tem irmão que é assim, a carne é fraca. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, igreja, eu estou dentro do texto bíblico, né? Vai dizendo aqui o apóstolo Paulo, no verso 9, mas se não pode se conter, case.
Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizendo. Ele não está mandando você beijar, abraçar, manter o ato prazeroso sexual. Não. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, case. E para casar tem que estar dentro dos requisitos da lei, da palavra, do consentimento, de muitas coisas. Um casamento é sério, igreja. O casamento não é só nos ir para um cartório, colocar um par de aliança, um véu na noiva, grinal, não sei mais o que, fazer o grande festejo. Não, igreja. Eu costumo dizer, irmão, que um casamento mal aplicado é como uma injeção na veia. Se não acertar, você fica patinando muitos tempos. Ô glória! O casamento, irmão, tem que ter projeto, o casamento tem que ter sonho, o casamento ele tem que ter raiz, o casamento ele tem que ter um projeto bem elaborado para que venha dar certo, igreja, ô glória. Aí o apóstolo está dizendo, se você não se contém, ficar sem mulher ou sem se abraçar, melhor que case. Por quê? Porque ele disse, se não casar e se ficar junto, porque tem muitos jovens hoje, irmãos, caindo no ato da carne, e por incrível que pareça estão dentro dos templos, namorando, aleluia, mas tocando no bolo antes da festa, passando a marcha antes do templo. Isso não alegra os olhos de Deus, igreja. Ele está dizendo, melhor que case, porque quando casamos, fechamos uma brecha. Ô glória, que brecha é essa? Muitos não sabem. A brecha da prostituição. Se estamos juntos, aleluia, e mantemos o ato e não somos casados perante o céu, perante a terra, perante as leis, nós estamos em prostituição. Mas é crente, mas confessou o nome do Senhor, mas não são ambos de uma só carne, ô glória! Só viramos ambos de uma só carne quando casamos. Então essa mensagem vai para você, jovem, aleluia. Deus está te despertando nessa passagem, nessa palavra. Glórias a Deus. Eu lembro bem, irmãos, quando me casei. Aleluia. Quando confessei o nome do Senhor. Prova imensa. O pastor, não, agora vão ter que descer as águas. Vão ficar um tempo sem se abraçar, sem se tocar. Ô glória, irmão, até o casamento. É difícil, irmão, é pra quem não quer, irmão. Porque pra quem quer não tem nada difícil. Uma provazinha, mas depois que casamos, tudo deu certo, ô glória. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Vamos por diante, igreja. Estamos dentro da mensagem de Paulo. Aleluia. Ah, Deus poderoso, que ele vai dizendo, mas se não pode se conter, case, porque é melhor casar do que o que? Se abraçar, ficar junto, fortificar e outras mais coisas. Verso 10, todavia os casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher, aleluia, que a mulher, se não se aparte do marido, ô glória, interessante, irmão. Tão junto, tão abraçado, tão descrente, mas o Deus Todo-Poderoso ainda pede a glórias a Deus para que não se aparte um do outro, mesmo um não sendo crente, o outro sendo crente. Olha o que ele vai dizendo. Mas não se aparte do marido. Verso 11. Porém, se apartasse, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Isso é forte, igreja. Verso 12. Mas aos outros digo, eu não, mas o Senhor, se há algum irmão que tem o que? Uma mulher descrente, significa o varão de Deus confessou o nome do Senhor, congrega, é uma benção, é um obreiro, é algo na casa do Senhor. Glórias a Deus, é casado, mas a sua esposa não confessou o nome do Senhor, é descrente. O texto vai dizendo assim, não deixe e vá procurar uma crente não. Porque hoje nos dias está acontecendo isso. A prova aumenta porque sua esposa não é crente, ou seu marido não é crente, e você é crente na fé, e acha melhor o deixar, porque a prova você acha que ele nunca vai confessar, ou glória, que ele nunca vai servir a Deus. Aí você, não, vou largar e vou pegar um varão do manto, cheio de Deus que já é crente. Vigia, irmão. Vigia que não é dessa forma. O texto está dizendo de outra forma. O que é que o texto está dizendo? Se o marido, o varão que é descrente,
e você é crente, não a deixe. O texto vem dizendo pelo contrário, venha se santificar, para que o teu varão, teu esposo, venha se santificar também. Agora o teu varão, teu esposo só se santifica quando vê o teu testemunho, a tua conduta, a tua perseverança. Porque se ele vê em você, aleluia, não vê Deus na sua vida, como é que ele vai querer que você traga Deus para a vida dele? Vigia, glórias a Deus poderoso. Então, apresente o seu varão, apresente sua varoa, que um dia Deus te honrará nessa terra e colocará ele na cadeira ao teu lado. Crente cheio de Deus. Ô glória! E que você vai abrir a boca e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Glórias a Deus poderoso. 13. Se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe. Oh glória, isso é forte. Porque o marido descrente é santificado. É bom que você marcasse aí no verso 14, nas suas escrituras aí, para você ir meditando. Verso 14. Porque se o marido é descrente, aí vai dizer assim, se o marido é descrente, é santificado pelo quê? Pela mulher. A mulher descrente é santificada pelo marido. Oh glória! Porque o marido é crente, mas ela é descrente, mas ela é santificada pelo marido, porque o marido tem santificação. O marido tem buscamento, o marido tem perseverança com Deus, então ela vem se santificar através do seu marido. E não é só isso, irmão, o filho, a filha, quem está do seu lado, vem buscar a santificação através do Deus que habita na sua vida e você sendo santificado. Glória a Deus poderoso. Aí vai dizendo, pelo marido, doutra sorte, os vossos filhos, vai dizendo assim, ó, seriam imundos, mas agora serão o quê? Santos. Porque ela perseverou, o varão aceitou, a varoa aceitou, ambas as partes, um era descrente, mas pela santificação, ficaram crentes em Cristo Jesus, deram o melhor para Jesus, estão na presença, e quando os filhos nascerem, nascem na fé, e são o quê? Não sou eu que diz. Ó, de outra sorte seus filhos eram imundos, mas agora são o quê? Santos. Oh, aleluia. Mas, verso 15, se o descrente se apartar-se porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Aí vai dizendo, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabeis, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou donde se sabes, o marido salvará a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. Ô glória! E o que ordeno é em todas as igrejas. O texto diz, e o que eu ordeno em todas as igrejas. No verso 18, e alguém chamado e estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado estando circuncidado, não circuncide. Verso 19, a circuncisão nada é a incircuncisão, nada mais é a observância dos mandamentos de Deus. Verso 20, cada um fique na vocação e que foi chamado. Ô glória, qual a tua vocação? Qual o teu chamado? O texto está dizendo, cada um fique na sua vocação a qual foi chamado. Ô glória, Deus poderoso. Verso 21, for-te chamado, sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda puder ser livre, aproveite a ocasião. Verso 22, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo liberto do Senhor, da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo de Cristo, foste comprado por um bom preço. Que preço é esse? Aleluia. Verso 23, foste comprado por um bom preço, não vos façais
servos dos homens. Quer dizer, não fique sobre o jugo do homem, sobre a ordenança e a servidão do homem. Ele está dizendo, você foi livre, aleluia, liberto em Cristo Jesus, oh glória. Deus nos estados, vai dizendo assim, verso 24, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tem mandamentos do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como que tem alcançado misericórdia do Senhor, para que seja o quê? Para que ser fiel, glória, para que ser fiel. Verso 26, tenho por bom, por causa do instantes necessidade, que o bom para o homem, aleluia, é o estar assim. Estás ligado à mulher, não busque se separar, está dizendo assim, não busque se separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Aqui está dizendo o texto, o glória, não sou eu. Se tu estás, 27, se estás ligado com a mulher, não se apare, não se separe. Mas se tu tá solteiro, nos caminhos, na obra, servindo a Cristo, não quer compromisso com mulher, o texto também está dizendo, aleluia, não busque mulher, porque vai atrapalhar na tua chamada cristã. Às vezes, aleluia, o teu propósito, o teu caminhar não vai ser mesmo da disjuntora que está do teu lado. Tu quer uma conduta, uma santificação, uma santidade, e a companheira não quer do mesmo jeito, então vai atrapalhar. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se tu for casado, se tu estiver, aleluia, bem junto, bem fixo, então continue. Mas se você não tem, não quer, não tem compromisso, então não busque mulher. Verso 28, mas se casares, não percas, aleluias. Se as virgens se casar, não percam. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. E é verdade, igreja. Por isso que Paulo está dizendo que não é para essas pessoas, isso é forte. Queria que, se for, Paulo está dizendo, queria que fosse como eu, que não casasse, mas que vivesse para as coisas de Deus. Porque ele está dizendo assim, quando casa, quando se ajunta, tem o que? Tem a tribulação da carne, tem, irmão. Glórias a Deus poderoso. A contenda é da carne, a discussão é da carne, se houver uma separação, muitas das vezes é da carne. Então o apóstolo Paulo sabia de tudo, igreja. Verso 29, e isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres, seja como se as não tivesse, e os que choram como se não chorasse, e os que folgam como se não folgasse. Aleluia, Deus poderoso. E os que compram como se não cumprissem. Os que compram, como se não cumprissem. E vai dizendo aqui, e os que usam deste mundo como se dele não abusasse, porque a aparência deste mundo passa, e é verdade. A aparência do mundo passa, as coisas são passageiras. Vai dizendo em outros textos que tudo é vaidade. Glórias a Deus poderoso. Verso 32. E bem seria, e bem quisera eu que estivesse, aleluia, sem cuidado. Vai dizendo, o solteiro cuide, eu vou encerrar aqui, o solteiro cuide das coisas de quê? Do Senhor. Tá dizendo, tá solteiro? Tô. Tá dizendo, eu não me ajuntei? Não. Então comece a cuidar da obra do Senhor, desenvolva mais, busque mais a presença do Senhor, se ligue com o Senhor. Ele está dizendo, os solteiros, cuida das coisas do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, eu vou morrer e eu vou cuidar só da obra, das coisas de Deus, fazer missão, trabalhar para o reino até eu partir. E ele fez, igreja. O texto vai dizendo adiante que ele vai dizendo, eu combati um bom combate, corri minha carreira que era proposta, guardei a fé, aleluia. E hoje, qual o juízo
preparou para mim, não só para mim, mas para que todos que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa trajetória, tudo que ele fez, irmão, aleluia, glórias a Deus, foi livre, porque ele via que muitas das vezes um relacionamento ia interferir essa chamada dele com Deus. Oh, aleluia. Só que, para que os irmãos venham entender, irmãos, é apóstolo Paulo que está falando, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou aqui colocando sobre o casamento, que ninguém é para casar, os que estão casados, isso e aquilo. Não, o texto está dizendo, os casados cuidem das coisas de casado, os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Vamos agora por diante. Mas, do 33, mas o que é casado cuide das coisas do mundo e em como agradar a mulher. Oh, glória. Ah, Deus poderoso. Encerro aqui, igreja, né? Mas os que é casado cuide das coisas do mundo e como há de agradar a mulher. Glórias a Deus poderoso. Tem uma parte também que vai dizendo que os casados cuidem das coisas de casado. Glórias a Deus. Então, amados queridos irmãos, o texto a qual eu trouxe foi esse. Quero dizer para os amados queridos irmãos, os jovens aí que estão se aninhando, oh glória, se juntando aí para casar, case, fecha a brecha. Glórias a Deus, porque se o teu varão, o teu jovem, ele ora por ti, ele vai esperar o tempo certo. Glórias a Deus. Agora, se ele não quiser esperar o tempo certo, ele vai forçar a barra. E depois que ele conseguiu o que quer, simbora. Então ore, vigie e apresente a Deus. Porque Deus, ele nunca vai dar algo para nós se decepcionar, para que nós venhamos se frustrar. Hoje, muitas das vezes, os jovens não querem orar, os jovens não querem apresentar a Deus, para que Deus dê direção. Já tem um testemunho verídico de um amigo meu ficar orando 3 meses para Deus revelar se a varoa, a jovem que ele estava orando era de Deus. 3 meses ela e 3 meses ele. Deus usou a boca deles dois, de um varão, de um pregador, e o pregador confirmou para ele, confirmou para ela que o namoro era de Deus. E daí que eles começaram a namorar, passaram 3 anos namorando e orando para depois casar, o glória. E depois de 3 anos que eles casaram, e hoje tem família, vive uma benção, e ela é grande levita, e ele um grande pregador da palavra, que tem como reverência, o glória, mas com consentimento na vontade de Deus e com oração. Sem oração, irmão, é ilusão, é invenção. Fecha os teus olhos e iremos orar. Soberano e eterno Pai, Deus companheiro, príncipe da paz, abençoa, Deus, nossas vidas nessa segunda-feira, abençoa nossas casas, as nossas famílias, nossos sonhos, nossos projetos. Entregamos, Senhor, a Ti, ó Pai, tudo que nós não podemos fazer, que o Senhor possa fazer e que as Tuas mãos possam alcançar. Apresentamos, ó Pai, ó Deus, o nosso casamento, nossos filhos, e Te apresentamos também a nossa caminhada, conduta cristã, a qual não está sendo fácil, ó Pai, a qual muitos estão deixando, Senhor, a Tua casa, na Tua presença, aleluia, quebrando aliança, Senhor. É um dia difícil, como diz Tua palavra, que quando a minha vinda se aproximar, será que ainda haverá fé na terra? Muitos não têm fé do milagre, muitos não têm fé da libertação, muitos não têm fé de cura, muitos não têm mais fé do batismo com o Espírito Santo, meu Deus poderoso, que o Senhor, ó Pai, venha encher, venha acender a brasa na vida, no coração dessas pessoas, ó Deus, que estão se apagando. É assim, ó Pai, que eu te oro, que eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado, e nos dá, Senhor, uma semana repleta de amor, de paz, de alegria um para com os outros, e todos digam amém. Glórias a Deus.